MS em Dia Previvo, informação até você. Seja bem-vindo a esse programa que trata sobre solidariedade, sobre a constância da solidariedade. E para isso eu falo do projeto do ProSol e falo com Cissão do ProSol. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Bem-vindo, Cissão. Cissão, nome de gigante, né? Obrigado. E um projeto que torna a solidariedade algo maior aqui na nossa cidade, no nosso estado. Seja bem-vindo. Obrigado. Quantos anos já do ProSol? Foi fundado em 2007. 2007. Então praticamente 16, 17 anos. 16 anos, né, já? 16 anos. Ou seja, parece que foi ontem, né, um projeto que cada vez ele tem ganhado mais corpo, mais força perfeito. E mais parceiros, né? O que te colocou nesse projeto lá atrás? Em 2006, o meu pai foi acometido de câncer, né? E a gente não tinha condução para estar acompanhando ele, para fazer quimioterapia, radioterapia no Hospital do Câncer. E era uma dificuldade, né? E aí a gente começou a ver a dificuldade, tinha condição de pagar um táxi, tranquilo, né? Mas aí... Que é a realidade de muita gente. Né? É, verdade. E começou assim. Aí meu pai faleceu em 2006, o meu pai faleceu, e aí Deus, sabe, David, me disse no meu coração que desejo de fazer algo, né? Porque naquele tempo, naqueles dias que eu fiquei no Hospital do Câncer com meu pai lá, eu percebi a necessidade. Conversei com muitas pessoas ali com um ente querido lá, internado, com uma fralda geriátrica, numa cadeira de rodas, numa cama hospitalar, um andador, né? E etc, etc. E aí fomos assim e começamos com o Monza, um Monzinha velho que eu tinha. Aí a minha mãe, saudosa mãe que era falecida hoje, né? Me ajudou a comprar uma Kombi 73. Para poder ter um espaço maior, né? Porque... Eu tenho fotos em casa, tudo arquivado esse trabalho. Transportando pessoas para quimioterapia, para fisioterapia, para hemodiálise, né? Porque, na verdade, os governos suprem isso. A família tem que se virar. O que a gente sabe é que a gente tem o maior plano de saúde do mundo, que de certa forma é algo invejável para outros países, mas mesmo assim, não sei se porque o dinheiro não chega, ou só porque a gente tem que importar muita coisa dos outros lugares e aí torna a saúde muito cara. A verdade é que uma boa parte da saúde no Brasil ela é judicializada. Verdade. Então a pessoa, para conseguir isso, tem que entrar na justiça, sofrer e tudo mais. E mesmo conseguindo, muitas vezes, o que o senhor falou, o acesso para você ir até o tratamento é uma dificuldade. Aquele remédio que você precisa comprar mais é uma dificuldade. E isso fica, de certa forma, assim, um ponto cego para o governo. Verdade. E para boa parte da sociedade também, né? Daquela pessoa que sofre, tem aquele problema. Porque ninguém escolhe ter uma hemodiálise, um câncer e tudo mais. E um tratamento tão sério quanto esse, se você interromper um pouquinho, a consequência é drástica, né? Verdade. E naquele momento aí você já começou a ser um instrumento de ajuda, né? De levar para cima e para baixo o pessoal. Verdade. Mas um tempo atrás, em 93, eu sofri um acidente. Né? Quase perdi a vida, mas Deus me deu uma outra chance. E eu lembro que tinha um rapaz, um Fusquinha, que me levava para fazer fisioterapia. Olha, ele te ajudou. Eu não esqueço dele. E ele, com o combustível dele, que eu não estava sem salário, né? E ele que me levava no Fusquinha para fazer fisioterapia. Levava eu e minha esposa. Olha que legal. Então foi um exemplo, eu nunca mais vi esse rapaz. Ele me levou várias vezes, eu perdi o contato dele. Mas ele era vizinho? Não, ele morava na Vila Margarida. Eu morava no Novos Estados. Eu conheci a irmã dele, né, a Graça. E aí a Graça falou com ele e ele que me levava para fazer fisioterapia. Então é uma coisa, sabe, Dani, que você não esquece. E isso me deu um incentivo para mim começar a fazer esse trabalho de transportar pessoas para exames e consultas, né? Aí em 2006, quando nós montamos realmente, em 2007, o projeto, aconteceu o problema com meu pai, né? E aí solidificou, né? Meu pai faleceu, aí a gente caminhou. O senhor transformou a dor numa iniciativa, numa ação solidária. Verdade. ProSol, o nome. Pró-solidariedade, mais ou menos isso?
ProSol é com 2 S. Né? Tem muita gente que escuta, às vezes confunde com o nome de partido político. Não tem nada a ver com partido político. PSOL, nossa, ProSol, Projeto Social Solidário. ProSol com 2 S. Que aqui em Campo Grande atende mais ou menos quantas pessoas por mês? São, assim, comprovadamente, Danilo. Se você for nos arquivos... E quem precisar um pouquinho mais, você também dá um jeito de encaixar. Com certeza. Com certeza. Na fase de 25 famílias por semana. Agora você... São aquelas 25 famílias, se o senhor não ajudasse, naturalmente iriam estar perecendo aí. Verdade. E são coisas... Ontem mesmo, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu estava no Jardim Noroeste, né? Uma pessoa me ligou, né? Conhece do Facebook. Tem uma pessoa tomando água doce no lugar da dieta. Para você ter ideia. Água doce, tipo um chá. Uhum. E a dieta é um alimento preparado para a pessoa que está acamada. Tem todos os nutrientes, né? E ainda bem que eu já carrego no furgão, né? Se você olhar lá no furgão, está lá uma caixa com tem uns 6 litros lá, e abençoe lá, né? Para honra e glória de Deus, aí. Para honra e glória de Deus, não é para nós se achar o bom. Nós não somos bons. O único que é bom é Deus, né? Ele é bom. E aí, então são coisas... O pessoal fala de assistencialismo, mas tem coisa que tem que ser assistencialismo. Sim. Que não tem como uma pessoa esperar. E isso que eu ia falar, essa urgência que o senhor lida, e tem esse coração bom, essa alegria, essa felicidade, e naturalmente o senhor poderia estar enlouquecendo lidando com isso, o senhor está lidando com o extremo da sociedade. Muita gente que fala isso não faz ideia do que são esses problemas, porque são problemas que não tem como esperar, que eles já estão no atraso, já estão na urgência, né? E que muitas vezes, para muita coisa na vida, a gente dá um jeitinho, né? Verdade. Dá um jeitinho, às vezes bota algum projeto para esperar e tudo mais. Agora, a saúde, quando ela aperta, ela não te dá opção, né? Você vê nesse calor, né? A semana passada, nós fomos atender uma família que estava lá no Jardim Anache usando lençol no lugar de fralda geriátrica. Aí você imagina, nesse calor, como que estava o odor assim no recinto, né? E a gente faz isso, cara, com maior, sabe? Assim, com maior, uma coisa valorosa pra gente. Né? Porque cada ajuda é importante. É importante. Eu sempre falo, sabe, Danilo, só dá valor à solidariedade quem precisa. Muita gente não dá valor, mas quando precisa, lembra, né? Então é importante você ajudar. E essa rede de solidariedade que o senhor pode contar para ajudar esse projeto, como que ela funciona e como tem sido esse apoio? Olha, tem alguns comerciantes, né, lá da minha região. Tem até minha irmã lá de Jardim, que tem uma conveniência, a Sirene, minha irmã Sirene, me ajuda mensalmente, a minha irmã, outra irmã também me ajuda. Então são pessoas que ajudam com 30, 50, 100 reais mensais, né? E fora, outras pessoas também nos ajudam por fora. Deixa eu te falar uma coisa aí. Uma vez eu estava descendo a Afonso Pena, tinha a Kombi ainda. Afonso Pena na Kombi. Quando chegou na 14, fechou o sinal. Aí veio uma senhorinha assim, veio do nada assim, e falou assim, pegou abre a mão, falou assim, abre a mão. Eu abri a mão e colocou um valor na minha mão. E eu tava... De uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu falei assim, o sinal ia abrir, né? Eu falei assim, mas fechar. Aí ela falou assim, mas meu filho conhece o seu trabalho. Meu filho acompanha o seu trabalho. Danilo, por essa luz, o meu combustível estava no osso. Ela me deu, acho que 20 reais, cara. E eu ia lá para o Aerorancho. Estava descendo a Afonso Pena do lado do Oriente para o Aerorancho. E eu estava indo pela fé. É emocionante, cara, mas foi o que aconteceu. Você é a prova que Deus existe. Aliás, para o senhor estar visitando muitas famílias, muitas casas, também é a prova que Deus existe. Com certeza. Como que é esse carinho também das famílias, de, assim, às vezes num momento até de desespero, né? Você ter aquela mão amiga, aquele olhar, acho que deve te emocionar muito, apesar de ser 16 anos de ajuda, de apoio, mas assim, acho que cada história é uma história, né? E muitas vezes você muda
o ProSol, no caso, muda a realidade de toda uma família ao fato de chegar à solidariedade, né? Porque não tem coisa pior que a desesperança, né? O abandono. E são coisas simples, mais básicas que as pessoas precisam, né? E tem muitas histórias, né, assim, emocionantes. Eu lembro que eu fui atender uma família no Romix, não sei se você conhece. Sim. Lá perto do Centro-Oeste, atrás do do Paulo Pedro Machado, né? E eu fui atender essa família e atendi a família, aí eu ia saindo assim, para ir embora. Aí 2 criancinhas, sabe, fez assim para mim, e eu parei, né? E ela falou assim: moço, você dá a bicicleta? E eu fiquei sem ação, né? Uhum. Eu falei assim: a gente pede, né? A gente pede. E aí a mãe veio correndo atrás das crianças, né? E aí nós pedimos as 2 bicicletas, e conseguimos as 2 bicicletas e levamos lá. Tenho foto em casa lá no nosso trabalho. E foi emocionante. Então, uma coisa assim que nos emociona, né? Apesar da dificuldade, de muitas vezes, sabe, Danilo, vou ser bem sincero para você, muitas vezes a gente pensa em parar. Aí vem uma palavra, sabe? Vem uma mensagem. Do nada vem uma mensagem assim: não pare, continua. É servir a Deus na vida das pessoas. Porque às vezes servimos Deus com palavras. Falamos, e temos que falar assim da palavra de Deus. Mas a atitude... Mas a atitude, irmão. E as pessoas, Danilo, querem ver a atitude na nossa vida. Muitas vezes querem ler a Bíblia na nossa vida. E nós fomos chamados, cada um no seu dom, você no seu dom, ele no dom dele, eu no meu dom, fomos chamados para servir. O próprio Jesus falou assim: eu vim para ser servido, não para servir. Olha só. O próprio Jesus, imagina nós. Esse trabalho do senhor e do pessoal que ajuda o senhor, ele não tem intervalo, né? É de domingo a domingo. Não. É igual eu te falei, não é um trabalho igual de ovos de Páscoa. Sim, sazonal, né? Das crianças, Natal. Não. É intermitente, né? Não para. A gente vira o ano, já está cadeira de roda. Por exemplo, assim, que é muito comum, muitas vezes eu passei por isso na família, a pessoa de idade, o avô, a avó, ele mesmo estando de idade, durante um bom tempo ele está pleno, andando, trabalha. A gente sabe que muitos idosos trabalham no Brasil, ainda mais para complementar a renda. Então você vê aquela pessoa firme, forte, mas a idade chega para todo mundo e às vezes tem eventualidades também que coloca aquela pessoa numa circunstância, numa cadeira de rodas ou numa cama. Que aí vem uma tristeza de toda uma família ter que também cuidar e fazer isso. Isso acontece de uma hora para outra e nesse momento a cadeira de rodas, você vai alugar a cadeira de rodas, é uma fortuna, né? Caríssimo. Né? Fora isso, você tem a questão do colchão, que às vezes muda. Você tem a fralda geriátrica, você tem a cadeira de banho. Dietas. E muitos custos que aquela família que já vive no limite, como muitas famílias no Brasil vivem, elas não estão preparadas para lidar com isso. Aí o Estado também não está preparado para atender quem vive no limite, apesar dos altos impostos que a gente paga. E é nisso que entra, às vezes, uma entidade como o ProSol. Né? São muitas intercorrências novas, assim, também. No fundo, o trabalho do senhor também é de muito de mapeamento. Né? Quando o senhor chega, é normal também encontrar esse desalento, né? Com certeza. Já estava tudo ótimo aqui, aconteceu esse problema. A semana atrasada mesmo, ligou uma menina, e ela falou assim: seu Cissão. Cissão, depois você me conta, porque quem que botou essa história de Cissão? O senhor, nós estamos todos, meu pai teve um AVC, hemorrágico, está todo paralisado, ele só mexe o olho, os médicos mandaram para casa, e a gente não tem estrutura nenhuma, né? Agora nós estamos sabendo que precisamos de cama hospitalar,
fralda geriátrica, eles estavam perdidos, todos esperados. E aí pedi para ligar para o senhor, e aí eu entendo essa rede, né? Eu uso muito o Facebook, sabe, Danilo? Eu uso muito, né? O WhatsApp também. Legal o senhor falar isso, porque lá no começo não tinha o Facebook, rede não social. Tinha. Era hoje você tem, essa ferramenta eletrônica para te ajudar. Né? Maravilhoso. O pessoal fala muito mal da internet. Da internet, mas tem coisas muito boas, né? Saber usar. Unir pessoas, né? Eu não consegui usar o Instagram. Na verdade, eu não consigo usar. Mas Facebook, WhatsApp, eu estou craque já. Mas fica um convite também para alguém te ajudar com o Instagram. Verdade. Né? Se tiver alguém aí, gente, que quer me ajudar no Instagram. Se alguém se propor ajudar, também ajuda. Né? Vou colocar nessa situação, até porque eu ainda acho que na tua estratégia o Facebook ele tem um alcance maior. Mas como a gente precisa de todo tipo de ajuda, de todo tipo de público, não dá para desprezar nenhuma plataforma. E levar o ProSol para um perfil do Instagram é algo que seria muito interessante, até porque lá também você tem como colocar o WhatsApp e tem como colocar o Facebook também. Verdade. Não teria nenhum problema nisso aí. Na verdade, é falta de manejo meu mesmo, conhecimento, que eu não tenho, né? E a gente espera essa ajuda. Mas o senhor faz coisas tão grandes. Então para aprender isso aí não vai ser difícil. Nessa parte de tecnologia eu sou muito mal, né? Mas Deus sempre coloca a pessoa para nos ajudar. O Cissão foi o B de Paula que te deu esse apelido? O B de Paula. Porque eu tinha uma Kombi e ele sempre estragava a Kombi. Sempre Aquela Kombi 73 lá. 73, uma amarelinha, tem foto lá. E a gente fazia transporte de pessoas para pai, para fazer fisioterapia. Tem foto lá em casa. Eu falo para minha esposa, é uma coisa muito, muito bacana o transporte solidário. Totalmente gratuito. Porque essas pessoas que precisam geralmente não têm condições. Por exemplo, Danilo, a pessoa precisa de uma cama hospitalar. A pessoa não tem condições de alugar uma cama, uma família, de nem buscar. Ou às vezes até pode ter no primeiro mês, mas depois não consegue. Por exemplo, o aluguel de uma cama hospitalar hoje está na faixa de R$600, numa cadeira 300, né? E isso a gente cede como, sabe, tranquilo. O pessoal usa o tempo que precisar, depois nos devolve, né? Então, esse aí foi o B de Paula, eu estragava a Kombi, ia lá, quantas vezes aquele cara me ajudou? Quantas vezes? Ele a equipe, Josimar, o Brejinho, né? Sim, ele fala até que quanto mais ele ajuda, mais tem coisa boa para ele. Ele fala assim, quanto mais eu te dar a minha carteira, mais ela entra. O B de Paula tem um coração muito grande. É o parceirão do ProSol, o padrinho, né? E Deus levantando mais pessoas para nos ajudar. Obrigado. E quem quiser participar, quem puder participar, no Facebook está como o endereço do senhor? Está Cissão do ProSol ou Cícero do ProSol. Porque na época... Tem os dois perfis. Eu coloquei era Kombi, né? Coloquei com esse nosso trabalho, Cissão do ProSol. Aí, todo dia chegava em casa, as pessoas entravam, gostavam e adicionavam a gente. Então, foi entrando muita gente, né? Aí criei outro perfil e hoje tem bastante gente que segue a gente, muita gente. Bacana, é importante ter mais gente conhecer, né? Para até fortalecer os que já conhecem e continuarem ajudando e fazer isso mais. No telefone, qual que é o telefone para poder entrar em contato com o senhor? Eu sempre uso o WhatsApp, porque eu fico no trânsito, né, meu? Então, uma vez a pessoa liga, é o 99127 1631. 99127 1631. Esse telefone entra em contato com o senhor. Isso, e a pessoa pode até visitar junto também. Isso. Né? Olha, preciso conhecer, vou visitar junto, quero ajudar. Né? O pessoal de universidade aí que quer conhecer como que é. Né? Eu acho que é uma iniciativa que até vai num documentário, viu? Com certeza. O pessoal que quer fazer um TCC de faculdade, mostrar como que é o transporte solidário, né? Verdade. Porque hoje em dia está na moda essa questão da inovação social, né? Eu até falei, numa das tentativas de fazer abertura para ti, quem diria que a solidariedade seria uma inovação, né? Mas no fundo é, né? Porque tudo no mundo de hoje é um produto, é um marketing, e se a gente não valorizar a ação, ela não tem efeito e ela não tem engajamento. Verdade. Né? E eu acho que quanto mais pessoas conhecerem esse trabalho, esse projeto, que é um trabalho hercúleo, né? O senhor vai,
por exemplo, são equipamentos pesados, às vezes uma cadeira de rodas, só para quem às vezes teve um parente ou conhecer alguém de perto que tem que manejar, cadeira de banho, né? Ou até socorrer numa situação de acidente, né? Tem isso também, né? Às vezes uma família, como o senhor falou, não tem o dinheiro para contratar um enfermeiro, vai as pessoas da própria casa lidando ali, né, com a pessoa que está enferma. E aí tem também quem cai da cadeira, tem algum problema, a cama, né? E aí nessas horas, antes de ligar para o médico, antes de ligar para alguém, liga para o senhor como se fosse um parente. Então, o senhor acaba virando também alguém da vida dessas pessoas. A gente tem que ser até um psicólogo, entre aspas, né? Aconselhador. Porque a família está começando aquele problema. E ela não tem estrutura nem emocional e nem financeira. Lá atrás, quando o senhor teve que enfrentar o problema do pai do senhor, como que foi para a família? Foi uma surpresa? Olha, foi muito triste, né? Porque o pai da gente é o nosso herói, né? A nossa mãe, a nossa rainha, a nossa heroína. E as situações que você passa, eu sempre falo, gente, aproveita, né? Abraça ele, beija ele, fala que ama ele, fala que ama ela, porque um dia vai. Todos nós, um dia teremos nosso tempo, né? Determinado por Deus. Então tem que aproveitar. Enquanto está do teu lado, teu pai, tua mãe, né? Aproveita bastante, abraça muito, guarda aquele cheiro, porque às vezes, muitas vezes, sabe, Danilo, a gente vai querer sentir e não vai contar. A minha mãe, a professora Alzira, eu ligava para ela e ela, só a maneira de eu falar, eu sabia se ela sabia que estava problema ou não. Como que é, né? A mãe mãe e pai são pessoas assim, são anjos de Deus, né? E outra, é que nem o senhor falou, para quem tem, né? Valorizar, né? Porque tem gente que não tem ou não teve, e às vezes não faz ideia do que é esse amor. É verdade. Como o senhor falou, num simples embargo de voz, né? Você saber se a pessoa está precisando, ou se só aquela conversa simples ali no telefone já é suficiente para dar aquele encorajamento a mais. Né? E tenho certeza que eles estão orgulhosos de onde estiverem, daquilo que o senhor faz. O senhor falou muito da palavra de Deus, né, como um dos vetores para o senhor conseguir fazer esse trabalho. Como que é também a tua religiosidade para lidar com tudo isso, para ter essa força extrema e ser esse gigante da solidariedade que não é fácil também? É na palavra de Deus que eu encontro força. Todo dia o senhor lê a Bíblia? Lê a Bíblia e converso com Deus. Porque eu falo sempre, sabe ali, você orar e rezar é muito bom, mas falar com Deus como um amigo é uma diferença. Você falar com ele, você entrar na sua cama e conversar com ele, sabe? E hoje eu participo da igreja Palavra de Cristo, IPC Mata de Jacinto, né? Do bispo Silvio Catócio, José Catócio, e o nosso apóstolo, que é o aqui da Central, né? Então, é na palavra de Deus que a gente encontra força, né? A gente tem que ter um segmento, um caminho, né? Para a gente receber força, né? O bispo Catócio está falando para nós lá, o Silvio. A palavra nos conforta, nos levanta, né? Nos faz ficar forte de novo. E muitas vezes nessa caminhada, nesses 16 anos já praticamente, eu me senti fraco, sabe? Aí eu falei assim, quando você está fraco, é que você está forte, né? Então nós precisamos, né? Ter Deus, né? E é importante a religião, né? Para nos ajudar. Que é uma coisa, né? Tipo, quem fala, acho que na Bíblia, né? A fé sem ação não é fé, né? Não é fé. E a ação sem fé também ela não tem a mesma morta, força, né? É morta, né? Morta. Ela não tem muito sentido. E se fala muito, sabe, do amor ao próximo. Esse amor ao próximo tem que ser na prática. Eu amo o irmão Danilo. Mas aí, cara, só isso. É importante amar, mas o que eu posso fazer por ele? Né? E é importante isso aí, ter Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Para nos ajudar. Excelente.
Obrigado, irmão. Conta sempre comigo. Obrigado. E vamos ver se lá no Instagram, hein? Tá bom. Vai me ajudar? Vou. E acompanha nosso trabalho no www.msd.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSD. Até a próxima.